Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. É uma aula sobre circuitos trifásicos. Como calcular a corrente em circuitos trifásicos e como é gerado o circuito trifásico. Então vamos à nossa aula. Circuitos trifásicos e suas características. Pessoal, primeiramente, um gerador trifásico, ele consiste basicamente, na teoria, em 3 geradores monofásicos, com tensões iguais que diferem entre si no ângulo de 120 graus. Então, pessoal, todo sistema trifásico, ele é gerado 3 fases defasadas entre si de 120 graus. Nós temos aqui um gerador básico elementar, que é constituído de 3 bobinas, ou seja, três geradores monofásicos, onde eu tenho a minha fase a minha fase B e a minha fase C. Em cada uma das fases, eu tenho uma bobina, correto? E essas tensões são geradas no meu gerador com a mesma tensão, porém, no campo girante eu vou ter aqui uma diferença de fase de 120 graus entre cada uma das fases. Então, o sistema vai gerar a minha tensão VA, que é essa que eu estou passando o mouse, depois defasado 120 VB e depois defasado de 120 graus a tensão VC, né, que é a fase C. Então, o sistema trifásico gera 3 tensões iguais, defasadas entre si de 120 graus, onde tem um campo girante entre uma fase e outra, você terá um ângulo de defasagem de 120 graus. E aqui eu tenho a sequência das fases. Bom, como o gerador trifásico, ele pode ser encarado como 3 geradores monofásicos, vamos dizer o seguinte, que a tensão VA é o valor de pico. O que é o valor de pico? É o valor RMS, que é V, vezes raiz de 2 seno de ômega t. Ok? Que é a tensão VA, essa tensão aqui. VA pode ser representado em sua forma polar, é o módulo e o ângulo. Então, VA é o módulo V, um ângulo 0 graus. VB é raiz de 2 vezes V, onde raiz de 2 vezes V é raiz de 2 vezes o valor RMS da tensão, seno de ômega t menos 120, que é a defasagem da segunda fase. Depois, VC da mesma forma, é gerado raiz de 2 vezes V, que é valor RMS, seno de ômega t menos 240. Representando isso na forma polar, teremos VC igual a V com ângulo de menos 240, VB é V com ângulo de menos 120 e VA é V com ângulo de 0 graus. Isso, o meu gerador elementar aqui, está gerando essas tensões iguais, apenas defasadas de 120 graus entre elas. Aí eu tenho a representação em diagrama fasorial, onde eu tenho VA, tenho VB e tenho VC. Qual é o ângulo de VA? 0 graus, está aqui no eixo 0. Quantos que vale o ângulo de VB? 120 graus. E o ângulo de VC vale 240 graus. Tá? Negativos aí. Então, eu tenho aqui a representação fasorial. E aqui é como se o meu sistema fosse constituído de 3 geradores monofásicos. Bom, agora é uma importância muito grande é definir o que é a sequência de fases, né? Sequência de fases é a sequência de fases de um sistema trifásico. Na verdade, ele passa a ser a ordem na qual ocorrem os picos de tensão das fases individuais.
Então, o que é a sequência de fase? É a ordem que ocorre os picos das tensões, não é? A figura abaixo, que é essa figura aqui, qual é a sequência de fase? É a ordem que ocorre os picos das tensões. Portanto, a sequência de fase do meu sistema trifásico aqui representado, a sequência de fase é ABC, ou seja, a frequência é onde ocorre a sequência dos picos de tensão. Então, isto chama-se sequência de fase. Então, nesse desenho representado aqui, a sequência de fase é a BC, ok? Que representa a ordem a qual ocorrem os picos de tensões. Tem alguns instrumentos que aponta para vocês qual é a sequência de fases. Bom, os geradores podem estar ligados na configuração estrela, que é essa configuração aqui, onde eu tenho a tensão VAN, que é a tensão de fase neutro, tem a tensão VBN e tem a tensão VCN do meu gerador. E eu vou ter a fase A, a fase B e a fase C. Então, eu vou ter VAB. E eu vou definir aqui a corrente de linha. O que é a corrente de linha? É essa corrente fornecida aqui pelo gerador. Só que a corrente de linha, que é a corrente de linha, é igual à corrente da fase. Está aqui a corrente da fase, olha. Então, corrente da fase é igual à minha corrente de linha. Então, na configuração em estrela, eu posso dizer que a corrente de linha é igual à corrente I de fase, que aqui é a corrente da fase. Aqui eu tenho o diagrama fasorial, eu tenho VAB, VBC, VCB. E aqui eu tenho VAN, VCN e VBN, onde VAN é a tensão de fase neutro, na verdade. VAB é a tensão entre fases. Eu vou chamar aqui de tensão de fase, tá? E aqui, entre as duas fases, eu vou chamar de tensão de linha, tá? Então, na configuração gerador, na configuração estrela, I de linha é igual a I de fase. Bom, e na configuração estrela, quanto que vale a tensão de fase, entre fases? Quanto que vale a tensão entre fases, chamada tensão de linha? Tensão entre fases, olha aqui representando, aqui é A e B. Então, VAB. O que eu posso dizer que é VAB? VAB é VA menos VB. Então, está aqui, ó, VAB é igual a VA menos VB. O VA é uma tensão V de fase com ângulo de zero. E menos a tensão de fase, que são iguais, com ângulo de 120, que é VB, ângulo defasado de 120. Se a gente fizer a subtração disso aqui, podemos dizer que V com ângulo de zero na sua forma retangular é V de fase aqui, menos isso aqui representado na forma retangular vai ser menos meio de V de fase menos J, que é um número complexo, raiz de 3 sobre 2 V de fase. Fazendo a representação aqui todinha, a manipulação matemática, eu vou ter essa soma menos com menos meio dá meio, com mais 1 de V de fase, vai ter 3 sobre 2 V de fase, mais J raiz de 3 sobre 2 V de fase. Vou colocar o raiz de 3 em evidência, que está aqui, né? Então, vou ficar raiz de 3, vocês podem observar, vai ficar raiz de 3 V de fase. Portanto, aqui dentro vai ficar raiz de 3, para não alterar o resultado sobre 2, mais J sobre meio. Se eu multiplicar aqui, eu tenho esse valor. Convertendo isto aqui dentro para a forma polar, vai ser raiz de 3 V de fase com ângulo de 30 graus. Aí podemos chegar a configurar a seguinte conclusão, que a tensão VAB, que é igual a linha, ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão na fase.
Então, na estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. A tensão de linha na estrela é igual a raiz de 3 vezes a tensão da fase, demonstrado matematicamente aqui no estudo de circuitos trifásicos. Agora vamos à nossa configuração, segundo a nossa configuração, que é a configuração em triângulo. Está aqui um gerador configurado em triângulo. Eu tenho aqui o IA, que é igual a I de linha, tem aqui o meu I de linha, né? Essa corrente I de linha, ela é diferente da corrente de fase. Porém, a tensão VAB, olha só, VAB, que é essa tensão aqui, VAB é igual à tensão de fase. É bem básico isso definido na configuração triângulo, né? Então, V de linha é igual a V de fase. Agora, nós vamos achar a corrente de linha. A corrente de linha vai ser representada dessa seguinte forma. Eu quero achar a corrente de linha, IA. IA é igual a IAB, olha só, IAB menos ICA. Olha o IA que está saindo aqui, é o IAB menos ICA. O IAB está com ângulo de 0 e o ICB com ângulo de 240. Fazendo essa manipulação, convertendo essa subtração em polar, nós vamos encontrar aqui vai ser I de fase menos meio, isso aqui vai ser representado por menos meio I de fase, mais J raiz de 3 sobre 2. Fazendo a manipulação, eu tenho esse número complexo aqui. Colocando em evidência, da mesma forma que eu fiz na estrela, aqui eu vou fazer raiz de 3 I de fase, que multiplica raiz de 3 sobre 2 menos J meio. Aí eu chego à conclusão, convertendo isso tudo para a forma polar, raiz de 3 I de fase, com ângulo de menos 30 graus. Logo, a corrente de linha na configuração em estrela, a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase, diferente da configuração em estrela. Bom, e as potências, né? Vamos lá, potência trifásica e monofásica. Vamos tratar o sistema trifásico aí como equilibrado. A potência do sistema trifásico é 3 vezes a potência do sistema monofásico. A potência do sistema monofásico é VI cosseno φ. O trifásico vai ser 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes cosseno. E a potência aparente é 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase. Potência reativa é 3V de fase e de fase seno tetra, nesse caso aqui, que é o fator de potência. E a potência trifásica pode ser representada por 3 vezes a corrente de fase ao quadrado, vezes a impedância da fase, vezes o fator de potência. Da mesma forma, representando aqui a potência reativa, 3 vezes a corrente de fase ao quadrado, vezes a impedância, vezes o cosseno de φ. Desse outro lado aqui, eu tenho a minha potência trifásica direta. Aqui a potência para sistema equilibrado, a potência é 3 vezes a potência da fase. Aqui eu já tenho a potência já extraída trifásica. Potência trifásica é raiz de 3, V de linha e de linha, vezes o fator de potência. E o Q é raiz de 3 vezes de linha, né, que é a tensão entre fases, vezes a corrente de linha seno de tetra, que seno de tetra está representando o fator de potência. E a potência trifásica, raiz de 3, V de linha e de linha. Isso aqui é válido quando o sistema for equilibrado. Isso aqui você aplica para qualquer sistema. Bom, agora vamos a um exemplo. Um sistema de potência trifásico, esse sistema aqui, tem um gerador. Esse gerador aqui está ligado em estrela. A tensão entre fases no gerador é 208 volts, está mostrado aqui a tensão entre fases. E a tensão de linha é 208, a tensão entre fases é 120 com ângulo de menos 240, no caso do VCN, o VBN 120 com ângulo de menos 120
e o VAN 120 com ângulo de 0. Isso aqui representa um gerador. E isso aqui, essa impedância 0,06 ohms mais J12, é a impedância da linha de transmissão. Tá? Então, a linha de transmissão tem a impedância de 0,06 mais J012. E do outro lado está conectada uma carga equilibrada, configurada também em estrela, cuja impedância da carga é 12 mais J9. Com base nessas informações, um gerador de pendurado, nesse gerador uma carga, e a linha de transmissão tem essa impedância aqui. Nós vamos determinar, por exemplo, qual a corrente, né, que vai estar circulando na linha. Então, aqui tem o meu gerador, com esses dados, a minha linha de transmissão e a minha carga configurada em estrela. Aí pede o seguinte, a corrente de linha. Depois pede as tensões de linha e de fase, pede as potências ativa, reativa e aparente. Pede-se depois o fator de potência da carga. Depois as potências ativa, reativa, aparente, consumidas na linha de transmissão. Depois potência ativa, reativa e aparente, consumida no gerador. E depois o fator de potência do gerador. Qual é o fator de potência do gerador? Então vamos à solução do problema. A primeira letra solicitada é a corrente de linha. Como o sistema é equilibrado, uma fase, o gerador pode ser constituído de 3 geradores monofásicos. Então, eu vou separar a corrente de linha. Olha só, eu tenho lá a tensão de fase 120 com ângulo de 0. Tenho a impedância da linha de transmissão em série com a impedância da minha carga. Como eu quero achar a corrente de linha e ele está configurado em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Basta eu aplicar a lei de Ohm, né? Que a corrente de linha, que é essa corrente aqui, ela é igual a tensão dividido pela impedância da linha mais a impedância da carga. Então, fazendo essa substituição, 120 com ângulo de 0 é igual a 0,06 mais J012 mais 12 mais J9 ohms. Fazendo essa soma aqui, teremos 120 com ângulo de 0 mais 12,06 mais J9,12. Usando a calculadora de vocês aí, nós vamos obter que a corrente de linha vai ser 7,94 com ângulo de menos 37,1 graus, ok? Essa corrente de linha é a mesma em todas as fases. O que vai mudar é apenas o ângulo entre a corrente de linha na fase A, fase B e fase C. Ok, pessoal? Então, bem simples, conseguimos determinar aí a corrente de linha. O segundo item, pede-se a tensão de fase da carga. Então, eu quero a tensão de fase da carga. Vai ser a corrente de linha vezes a impedância da carga, igual a lei de Ohm, né? ZI. Eu quero a impedância, eu quero a tensão na carga. Então, é 7,94 com um ângulo de menos 37,1, que multiplica a impedância da carga, que é 12 mais J9. Fazendo essa multiplicação, a tensão na carga é 119,1, com um ângulo de menos 0,2, né? Ela tem uma defasagem, por quê? Porque você tem uma queda de tensão que está provocando aqui uma impedância. Portanto, a tensão na carga em módulo é 119,1. Como eu quero achar também a tensão de linha, V de linha é raiz de 3 vezes 119,1. Portanto, a tensão da linha na carga é 206,3 volts. Vamos para a letra C. A letra C pede-se a potência ativa na carga.
é 3 vezes a tensão de fase na carga, vezes a corrente da carga, vezes o cosseno. 3 vezes 119. Quem que é 119? A tensão na carga, na fase da carga. 7,94 é a corrente. Vezes 36,9, que é o valor do ângulo, né, da corrente. Logo, a minha tensão na carga, minha potência na carga é 2.270 watts. Potência reativa é 3 vezes a tensão na carga, corrente na carga, vezes o fator de potência. Fator de potência é o ângulo da impedância. Se a gente voltar aqui, quanto que vale o ângulo da impedância? 36,9. Por isso que aqui entra o fator de potência 36,9. 3 vezes 119 vezes 7,94 vezes seno de 36,9. Portanto, a potência reativa na carga por fase, na fase total, nas 3 fases, é 1.702 volt-ampere reativo. A potência aparente, o cálculo é o mesmo, 3 vezes V vezes I de fase. Então, é 3 vezes a tensão que nós achamos, 119, vezes 7,94, 2.839 VA. Fator de potência. Fator de potência é o cosseno da impedância. O fator de potência da carga é 0,8, né? Que é o cosseno de 36,9. Agora, vamos à última letra, que é a solução para calcular a potência na linha. A corrente da linha de transmissão é a mesma corrente na carga, né? Então, em série. Né? Aí, o que a gente vai fazer? Né? A potência na linha é 3 vezes a corrente da fase ao quadrado, vezes a impedância, vezes o cosseno de θ. Então, a perda na minha linha vai ser 3 vezes a corrente que eu já tinha, 7,94 ao quadrado, mais a impedância, o módulo da impedância da linha. Está aqui, ó, a linha, 0,134, vezes o cosseno da impedância da linha, que é 63,4. Portanto, a potência ativa na linha, que é uma potência perdida, é 11,3 watts. Na linha, o Q de linha é 3I, de fase ao quadrado, vezes E vezes seno de θ. O seno é o mesmo, a impedância é a mesma, eu acho aqui 22,7 volt-ampere reativo. Da mesma forma, eu acho a potência aparente, sabendo que o módulo da impedância da linha foi calculado aqui, transformado, na verdade, da forma retangular para polar, encontrei esse valor aqui. Dessa forma, a gente encontra a potência na linha. Agora, a potência no gerador. A potência do gerador é a soma. Vou fazer um exemplo para vocês. A potência no gerador é a potência na linha, mais a potência na carga. Só somar. Então, a potência do gerador ativa é 2.281. E a potência reativa também é a soma, 1.725 volt-ampere reativo. Portanto, agora eu quero calcular a potência aparente do gerador. É a raiz quadrada de potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Isso dá 2.860. Não é? Do triângulo de potência, pede-se para determinar qual é o ângulo θ, né? Qual é o fator de potência do gerador. Fator de potência do gerador, basta achar o ângulo, eu já tenho. Basta eu fazer o arco da tangente de Q sobre P, pelo triângulo de potência. Então, isso aqui me dá um ângulo de 37,1. Logo, o fator de potência do gerador é 0,798 em atraso. Então, pessoal, dessa forma a gente termina essa aula básica de circuitos elétricos trifásicos, cuja bibliografia utilizada foi o livro de Circuitos Elétricos de Robert Bollestar, 10ª edição de 2004. Obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.